sejam todos bem-vindos. A próxima palestra é com a nutricionista Lidiane Bragunci. A Lidiane acabou de ter bebê, ela teve gêmeos, né? 2 menininhos lindos. E gentilmente ela fez essa palestra pra gente em pleno puerpério. Eu queria agradecer imensamente a Lidiane por isso, porque eu acredito que ela seja uma das pessoas referências para falar sobre esse assunto. E além de ser uma pessoa referência, é uma pessoa que tem filhos pequenos. E eu acredito que isso seja muito importante para a gente se identificar aqui nesse congresso, né, no Conalco. Acho que o Conalco traz essa mensagem de identificação muito forte, né? Então, acho que é uma palestra muito bacana e que vocês vão gostar muito. Bom, a Lidiane, ela é nutricionista comportamental, ela é mãe e estudiosa incansável da tríade indivíduo, alimento e ambiente. Ela é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em saúde e enfermagem e ela possui experiência com pesquisas e docência na área de saúde coletiva, com ênfase no comportamento alimentar, obesidade, inflamação e promoção da saúde. A Lidiane, ela também está nas redes sociais, vocês podem procurar ela lá, todos os links estão no nosso site. E hoje ela vai falar pra gente sobre proibições e restrições, né? Cuidado com essa armadilha. Então, é uma visão bem aprofundada, né? E eu acredito que vocês vão se identificar com muitas coisas também, tá? Eu tô doida pra assistir essa palestra também, então vamos lá. Até logo! Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Lidiane, eu sou nutricionista e é com muita alegria que a gente vai participar dessa terceira edição do Conalco. Eu gostaria de agradecer enormemente ao convite da Aline Padovani e dizer que eu estou muito honrada, me sinto muito honrada de fazer parte desse time de palestrantes super capacitado, de um evento que está super bem preparado, que já se encontra na sua terceira edição, que já beneficiou inúmeras famílias com esse conteúdo super consistente, de qualidade. Então, eu gostaria de reservar esses instantes para agradecer e dizer que é uma alegria poder participar desse evento e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o que significa exatamente nutrição comportamental, que é a minha linha de trabalho, ao longo dessa apresentação. Mas para facilitar e tornar mais didática a minha explanação, eu fiz uma apresentação e a partir de agora eu vou compartilhar a tela com vocês, certo? Então vamos lá. Vamos lá, o tema que nós vamos abordar neste evento, nessa edição do Conalco, é o tema proibições e restrições. Cuidado com essa armadilha. Nós vamos falar basicamente sobre o perigo que está se tornando esse excesso de regras alimentares e onde é que esses excessos, essas regras, esses excessos de regras, essas proibições e essas restrições podem nos levar, certo? Então, nós vamos falar basicamente nessa aula, eu vou enumerar aqui alguns pontos que nós vamos abordar ao longo dessa apresentação. Primeiramente, nós vamos falar do qual é a definição de relação disfuncional com a comida e quais são as causas dessa relação disfuncional. Como é que a gente desenvolve uma relação disfuncional com a comida e quais são os motivos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento alimentar infantil, como é que ele se desenrola, quais são as suas características principais, os efeitos da restrição no comportamento infantil. Eu trouxe uma provocação que vocês vão conseguir compreender melhor ao longo dessa apresentação, mas essa provocação ela é como enfrentar esse desafio da permissão para comer, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa permissão para comer, quando o meu filho come pouco, não gosta de comer, ele é inapetente, ele não sente muita fome, ou quando o meu filho tem uma tendência ou ele já está em excesso de peso, em caminho de desenvolver uma obesidade infantil. Logo após, eu apresento uma solução
alternativa para restrição e para proibição em relação à alimentação, que é o Trust Model, que é um modelo criado por pesquisadores americanos, que se chama modelo baseado na confiança. É um modelo de comer que é baseado na confiança, e eu vou trazer para vocês o conceito, os pilares, a definição desse modelo de alimentação. E, por fim, nós vamos falar sobre as principais dúvidas que eu ouço em consultório a respeito desse modelo, porque, obviamente, como é algo que é novo, um conhecimento novo para vocês, eu vou trazer aqui para tentar elucidar e esclarecer as principais dúvidas que chegam até mim em relação a essa nova forma de se alimentar, que a gente chama de nova, mas não tem nada de nova, é simplesmente resgatar o nosso comer natural, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar e falar quem sou eu. Meu nome é Lidiane Bragunci, eu sou nutricionista comportamental, mas antes de ser nutricionista comportamental, eu sou mãe. Essa é minha foto. Eu sou mãe da Clarice, essa menininha aqui de 3 anos e meio. E grávida aí, nessa foto eu estava grávida dos meus 2 bebês, né? Os gêmeos Caio e Gustavo, que hoje têm cerca de 40 dias. Mas, além de mãe, eu também sou esposa do Emerson, sou nutricionista comportamental, que basicamente é uma área nova da nutrição, uma linha de pensamento, de abordagem que trabalha priorizando comportamentos, entendendo os sujeitos em seus contextos, em sua história com a alimentação, em seu ambiente, e não foca tanto em questões pontuais como o peso, como o que o sujeito come de fato, mas quais são as motivações que o levam a comer e qual é o ambiente, o contexto, a história que essas pessoas estão inseridas. Basicamente, a nutrição comportamental ela trabalha nessa linha. Além de ser nutricionista comportamental, eu sou também professora e mentora, ex-pesquisadora, porque eu trabalhava na carreira acadêmica, né, desde que eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, eu segui mestrado, encaminhei para doutorado e era uma pesquisadora. Só que abandonei essa área, né, da área acadêmica justamente para trabalhar com nutrição comportamental, já que a academia ainda não tinha um olhar voltado para essa abordagem e que era uma abordagem que sempre fez parte da minha linha de raciocínio, do que eu acredito sobre alimentação, e passei então a atuar de forma independente como professora e mentora, já que com o crescimento dessa área no último ano, especialmente, várias outras nutricionistas e profissionais da área de saúde começaram a me buscar para entender um pouco mais dessa linha e acabei, por força das circunstâncias, voltando, né, à carreira de professora, e hoje sou mentora de nutricionistas, tenho um programa de mentoria e fundei um instituto que se chama Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, o IASE, onde nós trabalhamos basicamente a formação de novos profissionais com essa visão comportamental da alimentação. Além disso, eu sou hipnoterapeuta, sou da linha da hipnose ericksoniana, que foi um dos recursos que eu encontrei também para atuar na nutrição comportamental de uma forma complementar. Instrutora de meditação mindfulness, que também é um recurso essencial a essa forma de trabalhar a alimentação. Empreendedora, inquieta, virginiana, sonhadora, inventora de moda. Por que eu estou falando tudo isso a respeito de mim para vocês? É porque eu fico muito feliz que a Aline tenha tido esse cuidado de selecionar, né, de priorizar os palestrantes que tenham características semelhantes às pessoas que estão assistindo esse evento, né? Que sejam mães, que tenham tido a experiência vivencial com o processo de introdução alimentar, com essa faixa etária da infância, que é super importante, né, para que nos tornemos adultos saudáveis. E então eu queria dizer que, além de ser uma estudiosa do assunto, eu também vivo esse assunto como vocês, né, na pele, na prática em casa, como mãe. E não somos diferentes, né? Por mais conhecimentos que a gente tenha, a gente busca esse conhecimento justamente pela inquietude na maternidade, para tentar resolver questões que eu acredito que sejam questões que vocês vivenciem também.
Por isso, eu vou contar para vocês a minha história com a introdução alimentar e apresento para vocês essa figurinha aqui, que estava com seus 6 meses, a Clarice, que é a minha filha, que hoje tem 3 anos e meio. A minha história com a introdução alimentar começou com o fato de que eu era uma nutricionista tradicional e eu tinha ali todo o meu conhecimento teórico na minha bagagem, né, a respeito do que fazer no período após a alimentação, a amamentação exclusiva, o aleitamento materno exclusivo, e foi o que aconteceu com essa figura aqui. Até os 6 meses ela se alimentou de leite materno exclusivamente, e enquanto ela estava se alimentando de leite materno, ela era essa coisinha fofa, gordinha aqui, cheia de dobrinhas. Depois que ela passou, a gente passou a fazer o processo de introdução alimentar, eu comecei a enfrentar, nós começamos aqui na minha casa, eu e meu marido, a enfrentar vários desafios em relação à introdução alimentar. Na época, infelizmente, eu não conhecia o BLW, não conhecia nada sobre a teoria da alimentação participativa e fomos fazendo o processo de introdução alimentar tradicional, com papinhas, etc. e tal. E uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade, né? Quando nós preparamos todo aquele alimento do ponto de vista nutricional, né? Com a preparação saudável, conservando ali todos os nutrientes, a gente gastou aquele tempão preparando a comida, cheio dos protocolos, e quando a gente chegou para ofertar o alimento para a criança, quem disse que comia? Não comia. E aí passou a perder peso, não ganhar peso de forma satisfatória, passamos a obrigar a criança a comer, nos descabelamos, choramos, e houve choro das duas partes, né? Da parte da criança, da parte dos pais, e o desespero se instalou, e nós, com toda aquela teoria, né? Com todo aquele conhecimento, não conseguimos colocar em prática justamente porque nos frustramos com a realidade. E foi então que eu fui buscar outros conhecimentos da nutrição e cheguei na minha abordagem hoje, que é essa abordagem comportamental, que vai trabalhar alguns aspectos da alimentação mais autônoma, da alimentação participativa, da alimentação que incentiva a técnica de BLW, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o que eu queria dizer é que eu compartilho da sua angústia, já vivi o que você viveu no processo de introdução alimentar, de ter dúvidas, de me frustrar com uma criança que não comia, de ter ansiedade para que a criança comesse porque está perdendo peso, de sofrer a pressão do pediatra porque essa criança não está comendo e não saber o que fazer, né? Então, o que eu queria te dizer é que segura aqui na minha mão, que nós vamos juntas para entender um pouquinho mais sobre uma forma diferente de enxergar o processo de introdução alimentar que não seja ligado a uma forma impositiva, uma forma não autônoma de trabalhar a introdução alimentar, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre restrições e proibições, eu queria definir um conceito que muitas vezes a gente fala de uma forma corriqueira, mas eu queria definir o que seria uma relação disfuncional com a comida. Uma relação disfuncional com a comida é qualquer comportamento em relação ao ato de comer que é diferente daquele espontaneamente adotado pela maioria dos indivíduos de uma população em um determinado ambiente. Então, o que é? Uma pessoa que come compulsivamente tem uma relação disfuncional com a comida? Sim, né? Mas uma pessoa que come compulsivamente necessariamente uma pessoa que tem um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar? Não, não necessariamente. Provavelmente essa pessoa só tem uma relação disfuncional com a comida e não chegou a desenvolver um transtorno. Então, vamos dar exemplos de pessoas que tenham relação disfuncional com a comida. Pessoas que são extremamente ansiosas com o horário de comer. Pessoas que começam a comer e não sabem a hora de parar de comer. Pessoas que pensam em comida e no peso delas todo o tempo. Pessoas que se pesam várias vezes ao dia após ir ao banheiro, após comer qualquer coisa. São pessoas que têm relações disfuncionais com a comida. Outro exemplo de uma relação disfuncional com a comida é quando eu fico preocupado o tempo todo com os nutrientes presentes naquele alimento. Aquele alimento é um alimento
adequado ou não à minha saúde, ou se eu como um determinado tipo de alimento que eu considero que não seja saudável, eu começo a me sentir culpada, aquilo faz parte dos meus pensamentos, a comida ela começa a ocupar tanto tempo dos meus pensamentos, da minha vida, que aquilo me tira da minha funcionalidade para as outras atividades do dia, e eu passo então a desenvolver uma relação doente, uma relação disfuncional com a alimentação, né? E por que não necessariamente isso diz respeito a um transtorno alimentar? Porque nós temos uma série de classificações, né, no CID, no DSM, nos protocolos de saúde mental, nos protocolos médicos, que definem transtornos alimentares. E que não pode ser que, porventura, eu não me encaixe em nenhuma dessas definições desses transtornos alimentares, mas ainda assim tenha uma relação disfuncional com a comida. O que quer dizer que isso é uma doença? Não, isso é um transtorno temporário, uma intercorrência temporária que pode ser resolvida, mas que, se não resolvida, pode levar a um transtorno alimentar, que é algo que vai exigir uma série de profissionais e de tratamentos que vai levar um pouquinho mais de tempo para a gente corrigir, para a gente regularizar, certo? Quais são as causas que nos levam a uma relação disfuncional com a comida? Existem uma série de situações que podem nos levar a ter uma relação não normal, uma relação não fluida com a comida. Uma delas são os traumas e as vivências negativas dos nossos pais, que obviamente são aqueles que nos ensinam a comer, né? Que são aqueles que vão ser os principais exemplos e modelos do que nós nos tornaremos, né, com relação à comida, e da própria criança, né? A criança ela pode ter vivenciado situações, por exemplo, em casos de internações, de doenças, que elas tenham tido que comer determinados tipos de alimentos e tiveram em excesso, né? E fizeram associações negativas. Por exemplo, crianças que têm anemias graves e que o médico instrui a mãe a comer bifes de fígado, beterraba, feijão, que são alimentos muito ricos em ferro. O excesso de exposição dessa criança a esses determinados tipos de alimentos faz com que ela desenvolva um trauma, porque ela associa uma obrigação ao comer, uma regra, uma imposição muito rígida a esses tipos de alimentos. O mesmo pode acontecer com os pais, né? Outros tipos de vivências negativas. Os pais eram obesos ou tinham excesso de peso na infância e foram privados da alimentação e viveram vários preconceitos e bullying, né, na sua infância. E eles trazem nessa história uma série de vivências que são transmitidas às crianças no momento da introdução alimentar. Então, essa criança ela é privada do alimento, mesmo sem ter problema com o peso, e são falas, né, repetidas que fazem parte da vivência dessa criança, de modo que ela já cresce uma criança preocupada com a qualidade do alimento, as calorias dos alimentos, a quantidade do que ela deve comer e com o próprio corpo, porque ela não pode ser gorda, já que os pais são gordos e os pais não querem que essa criança viva a dor que eles viveram e que ainda vivem na fase adulta. Uma outra causa dessa relação disfuncional com a comida são as crenças e os costumes familiares do senso comum, como, por exemplo, que as crianças, os bebês precisam ser gordinhos, porque senão os pais não estão dando comida suficiente. E aí a gente vai dando mais na madeira, vai incentivando essa criança, o peito não está suficiente, seu leite é fraco, começa a dar comida para essa criança, dá um leite engrossado com farinhas, né, lácteas, com complementos, açúcar, porque essa comida ainda não está sendo suficiente, não está dando sustância, essa criança também está chorando demais à noite. Todas essas crenças, esses costumes familiares e do senso comum fazem com que a criança ela vá perdendo a relação natural que ela tem com a comida e comece, então, a desenvolver uma relação disfuncional com o alimento. A imposição, como eu disse, de regras rígidas, né? Essa criança só pode comer de 3 em 3 horas, ela não pode comer antes, ou ela não pode comer depois, tem que comer a comida dos pais, tem que comer o que os pais comem.
essa vivência negativa, né, essa sensação de que você está sempre preso a regras, de que está tudo muito autoritário, que está tudo muito difícil, faz com que nós desenvolvamos uma relação ruim com o alimento. Além disso, padrões culturais, né, como, por exemplo, do corpo, né, as crianças pequenas precisam necessariamente ser crianças gordinhas, e depois que elas deixam de ser bebês, elas têm que ser crianças magrinhas. Afinal de contas, os pais não podem ser irresponsáveis e deixar as crianças comer o que elas querem. E aí, o que a gente vive? A criança, ela vive uma desregulação do seu centro de apetite na primeira infância, né, enquanto ela é bebê, e depois ela precisa deixar de comer, né, voltar a regular o apetite de uma maneira não natural para atender a padrões culturais e as expectativas alheias. E a última questão que também pode nos levar a uma relação ruim com a comida é a desconsideração afetiva do alimento, né? Da gente comer simplesmente para suprir a fome, sem considerar que o alimento está permeado de significados, né? A mãe, quando ela oferta o peito para a criança, ela está ofertando muito além de leite materno. Ela está ofertando carinho, acolhimento, proteção. E no momento da introdução alimentar, quando a gente está ofertando o alimento para a criança, a gente também está ofertando muito mais do que nutrientes, né? Muito mais do que os vegetais, muito mais do que as leguminosas, do que as proteínas. A gente está ofertando também as nossas histórias com o alimento, a nossa cultura, né? Aquilo que faz parte da nossa vivência. Nós brasileiros, por exemplo, né? O que o feijão significa na nossa vida? O que a lentilha significa para uma família de libaneses, por exemplo? O que o grão de bico significa para uma família árabe? Então, todos esses alimentos, eles contam histórias, né? E aí a gente não pode desconsiderar isso quando a gente quer fazer a introdução alimentar da criança, porque a gente está desconsiderando uma parte importante de quem somos nós, né? Quando a gente está o tempo todo focado só na dimensão nutricional do alimento, sem considerar as nossas culturas, as nossas histórias, a gente está também propiciando uma potencial relação disfuncional com a comida, porque eu desconsidero o meu costume, eu desconsidero a minha história para priorizar adequações nutricionais. Então, mais importante do que a gente ficar fechado aqui em regras rígidas, é a gente considerar a alimentação como algo natural. E a gente pensar assim, como é que as minhas avós e as minhas bisavós tratavam o alimento? O que faz parte da minha história, né? E aí a nossa linha de raciocínio ao longo de toda essa aula vai ser pautada nessas perguntas, nesses questionamentos. O comportamento alimentar infantil, ele é natural, né? Se a gente for pensar, no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho melhor. Quando o bebê nasce, qual é o primeiro instinto do bebê? Né? É chorar para liberar as vias aéreas, né? Basicamente, do líquido ali. Então, quando o bebê chora, ele está liberando as vias aéreas para que ele consiga respirar. E o segundo reflexo natural do bebê é sugar. Então, ninguém precisa ensinar um bebê a comer. Ele já nasce sabendo sugar para se alimentar, né? E ele já, além de saber a hora que ele está com fome, a necessidade mais vital, a sobrevivência dele, né? O segundo instinto natural do ser humano, que é saber buscar o alimento, né? Que é saber sugar, ele também sabe a hora de parar de comer. Né? Aí eu trouxe essa segunda figura aqui desse bebezinho satisfeito, né? O famoso bêbado de leite. Eu conheço bem, estou vivendo isso agora, nesse momento. Mas o bebê, ele sabe a hora de parar de mamar. Ele tem o regulador interno super, super, super afiado, aferido. E ninguém consegue fazer um bebê que esteja satisfeito mamar em excesso. Né? A não ser que a gente insista. Mas a gente não precisa fazer isso, porque o bebê, ele sabe, e a gente nem precisa se preocupar se essa criança está mamando em excesso ou não, porque se ele não quiser mamar, ele não vai mamar.
Mas se ele quiser mamar, ele vai mamar, né? E isso para a gente entender que o nosso comportamento alimentar é fluido, ele é natural. Que todos nós nascemos sabendo comer. Né? Porque eu ouço muito em consultório as pessoas dizendo assim, doutora, eu preciso que você me ensine a comer. Né? Já que você é nutricionista, eu preciso que você me ensine a comer. E eu digo assim, poxa, mas você já nasceu sabendo isso. Como assim eu preciso te ensinar algo que você já nasceu sabendo fazer? Né? O que você precisa fazer é resgatar aquilo que você nasceu sabendo fazer, porque isso é uma sabedoria interna. Você já sabe fazer. E a mesma coisa quando a gente está na fase da introdução alimentar. Né? A criança ela vai explorar aquele alimento, ela vai fazer sujeira, mas ela sabe e ela vai aprender aos poucos que aquilo ali vai fazer parte da nova rotina dela, mas ela sabe a hora que ela está com fome e ela sabe a hora que ela não está mais com fome. Por isso é que eu quero dizer para vocês que o comportamento alimentar infantil, ele é natural e ele faz parte do nosso instinto mais primitivo de sobrevivência. E aí eu vou abordar com vocês o nosso funcionamento cerebral para que vocês entendam onde é que no nosso cérebro os instintos de fome e de saciedade são regulados. Nessa primeira porção aqui do nosso cérebro, a porção mais central, número 1, corresponde ao nosso cérebro primitivo, que é o nosso cérebro, que algumas pessoas costumam chamar do nosso cérebro réptil, que é onde estão reguladas, né, são todas as funções, né, o hipotálamo do nosso cérebro, a porção do nosso cérebro chamada região do hipotálamo, que regulam os nossos instintos mais necessários à sobrevivência. Então, tudo aquilo que é vital vai ser regulado pelo nosso cérebro primitivo, que são controle de temperatura, controle hormonal, controle da frequência cardíaca, o controle da fome e da sede, controle da respiração. E é por isso que é tão engraçado a gente ouvir as pessoas falar assim, não, mas eu preciso controlar a minha fome. Aí eu digo para elas assim, mas peraí, você diz para algum médico que você precisa ensinar, precisa que ele te ensine a controlar os batimentos do seu coração? Você diz para algum médico que você precisa que ele te ensine a respirar? Não, então por que é que você pergunta para um nutricionista, ou para um nutrólogo, ou para um endocrinologista, que ele precisa te ensinar a comer? Porque a fome, ela é tão instintiva na sua vida, né, para a sua fisiologia, para o seu corpo, quanto respirar, quanto os batimentos cardíacos, quanto o controle da temperatura do seu corpo, quanto o controle hormonal, quanto o seu controle de excreção, né? Você controla a sua vontade de fazer xixi? Você controla temporariamente, mas se você decidir que você vai ficar 3 dias sem fazer xixi, você não consegue, né? Justamente por quê? Porque são instintos primitivos, naturais e necessários à nossa sobrevivência. Por isso, a gente simplesmente respeita. A fome e a saciedade, nós simplesmente respeitamos, nós não controlamos. Por quê? Porque eles são prazerosos e é necessário que eles sejam prazerosos justamente para que a gente consiga sobreviver, porque se não for prazeroso, se dormir não fosse prazeroso, a gente não dormiria e a gente não conseguiria ter saúde suficiente para sobrevivência, né? Se comer não fosse prazeroso, nós não conseguiríamos estar aqui evitando esse planeta em 7 bilhões de pessoas. Se fazer xixi, o alívio do xixi não fosse prazeroso, a gente não faria. Por isso que comer essencialmente tem que ser prazeroso, tá? E essencialmente é um ato de sobrevivência. Então a gente não controla. A gente respeita. A segunda porção do nosso cérebro é a porção emocional do nosso cérebro. É onde a gente tem um sistema chamado sistema límbico, que é quando nós passamos a desenvolver as emoções. Um bebê recém-nascido ainda não tem essa porção do cérebro, essa parte neurológica desenvolvida. Ele vai desenvolver isso à medida que ele vai se tornando um bebê mais alerta, à medida que ele começa a esboçar
os sorrisos, à medida que ele começa a compreender o carinho, o amor materno, quando ele começa a desenvolver o vínculo social com a mãe, ele reconhece a mãe como aquele símbolo de proteção, de carinho, de cuidado, de afeto. É quando o bebê começa a sentir medo, raiva, ciúme, né? E então a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. E, consequentemente, depois dos nossos instintos naturais de sobrevivência, a gente começa a desenvolver uma relação afetiva com a comida também. Por quê? Porque a mãe, que é esse amor, né, esse vínculo social, o primeiro vínculo social que o bebê estabelece, que nós estabelecemos, ela também é a nossa provedora de alimento. E ela vai nos ensinar muito, né, a mãe, os cuidadores, né, para aquela criança que teve que, por algumas circunstâncias, ser apartada do cuidado da mãe, ele começa a desenvolver uma relação afetiva, uma relação de causa e consequência com o alimento, quando esse sistema emocional do cérebro é desenvolvido. E é por isso que nós começamos a desenvolver uma relação afetiva com a comida, né? Quando nós crescemos. E a partir do momento, né, da infância mais tardia, dos 7 anos, a gente já tem isso bem estabelecido dentro da gente. O que são alimentos que nós preferimos, quais são os alimentos que fazem parte da nossa cultura, quais são os alimentos que nos lembram a infância, que fazem parte de algum momento positivo ou negativo da nossa vida. E essa terceira porção aqui do nosso cérebro, que é a mais externa, é o nosso cérebro racional, que é onde nós desenvolvemos os processos de pensamentos, capacidade de escolha, tomada de decisão e solução de problemas. Essa parte aqui, racional, ela não controla as porções anteriores do nosso cérebro. Não, de maneira nenhuma. Por isso que não é pela força de vontade, não é pela minha força do pensamento, ou só porque eu decidi não sentir fome, que eu não vou sentir fome. Isso não acontece, tá? O que essa parte racional do meu cérebro faz é interpretar os sinais que essas outras duas porções do meu cérebro aqui emitem. Então, se eu sentir fome, o meu cérebro racional, né, se o meu sistema aqui primitivo dispara o alerta de fome, o que o sistema racional faz é interpretar assim, eu estou com fome, vou decidir comer. Mas isso vai acontecer quando eu for um adulto, né? Quando eu já for um ser humano autônomo, quando eu conseguir prover as minhas necessidades básicas. Então eu escolho, então eu tomo a decisão pelo alimento. No caso da infância, né, desse período que nós estamos tratando aqui no CONALCO, que é da fase da introdução alimentar, essa parte racional aqui ainda não está desenvolvida na criança. Por isso, os processos de tomada de decisão, de solução de problemas, de capacidade de escolha dos alimentos, vão ser feitos, conduzidos pelos pais, cuidadores, pelas mães, certo? Por isso que a gente precisa compreender basicamente que fome a gente respeita, a gente não controla. Essa figura ela serve para isso. Por quê? Porque nós precisamos dela para estar vivos e é por isso que um bebê tem tão aferido, né, tem tão regulado os seus sinais internos de fome e de saciedade. Por quê? Porque essa parte primitiva dele que é a que está controlando a fisiologia dele. E à medida que a gente vai tendo as nossas vivências emocionais, a fome ela vai sendo confundida com sentimentos, com situações e com vivências, certo? Então, antes da gente dar continuidade ao restante da minha linha de raciocínio, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes aqui. Primeiro é que, ao longo dessa palestra, eu vou falar muito sobre permissão para comer qualquer tipo de alimento. E quando eu falo qualquer tipo de alimento, eu falo qualquer tipo de alimento mesmo. Inclusive alimentos que contenham na sua composição açúcar e gordura. Mas eu gostaria de deixar claro que o meu posicionamento é o mesmo posicionamento, enquanto profissional da saúde, é o mesmo posicionamento da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de todos os órgãos reguladores de saúde, que preconiza que a alimentação infantil ela deve ser livre
de açúcar, de aditivos alimentares, com sal controlado, com gorduras, priorizar gorduras que tenham um perfil lipídico mais saudável. Então, eu sou uma pessoa, uma profissional de saúde, terminantemente contra a oferta de qualquer tipo de guloseima, açúcares, de alimentos industrializados para crianças com até 2 anos de idade. Tá? Eu sou daquela linha que nós devemos resguardar os 1000 dias de vida. O que são os 1000 dias de vida? Né? É aquela ideia de que desde a gestação, né, do primeiro mês de gestação até os 2 anos de idade da criança, que é quando ela completa 1000 dias de vida, ela deve ser exposta a um ambiente mais saudável possível, o maior tipo de variedade de sabores, de alimentos, de ofertas de alimentos de alta qualidade nutricional, e não deve ser ofertada açúcares, alimentos gordurosos, industrializados nessa fase de idade. Especialmente porque os pais, os cuidadores, eles têm o controle estrito da alimentação da criança nessa fase, eles conseguem. Tá? Mas a partir de 2 anos de idade, a criança ela já vai para a escola, ela já interage com o ambiente, ela já interage com outras crianças, com outras culturas familiares, e aí a gente não vai ter mais esse tipo de controle, certo? Mas vocês vão conseguir entender a minha linha de raciocínio em relação à permissão e à não proibição e à restrição de alguns tipos de alimentos e nutrientes após essa fase de vida da criança. Além disso, a restrição, eu quero ressaltar aqui, a restrição é necessária em alguns casos comprovados em que a criança ela tem alguma alergia alimentar, como por exemplo a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, alguma intolerância alimentar, alguma alergia, onde essa restrição ela é extremamente necessária à sobrevivência até da criança. Porque se essa restrição não é feita, ela corre risco de vida. Só que essa restrição, ela precisa ser diagnosticada por exames clínicos e exames bioquímicos. Fazer restrição alimentar em crianças por achismos e modismos não é adequado. Por isso que nós vamos trabalhar aqui essas restrições e essas proibições quando elas não são necessárias do ponto de vista médico, certo? Mas quando essa restrição é necessária, por favor, me entendam, ela é necessária mesmo para que a criança viva com saúde. Aí nós vamos falar um pouquinho, e no próximo slide eu vou detalhar melhor esses 3 próximos itens: o ciclo das dietas e do fracasso, a classificação de alimentos em não saudáveis e saudáveis, o perigo dessas 3 coisas, e a definição do que é permissão incondicional para comer. Isso faz parte da minha linha de trabalho, que se chama alimentação intuitiva, alimentação consciente, que são aspectos, são pilares da nutrição comportamental e que são um pouquinho diferentes da ideia tradicional da nutrição, tá? Primeira coisa, a classificação em alimentos saudáveis e não saudáveis. Quando a gente já está tratando com uma criança que tem, né, uma idadezinha um pouco mais avançada, ou com adultos que já têm uma capacidade de raciocínio, que já tem até o seu sistema límbico desenvolvido, né, que o processo de afetividade, de emoções, de entendimento, de compreensão da vida e do mundo, né, das coisas do mundo, já são um pouco mais desenvolvidos, a gente trabalhar alimentos classificando entre saudáveis e não saudáveis é algo muito perigoso, tá? A minha linha de trabalho, ela classifica alimento como alimento. Todo alimento é comida, tá? Comida é comida, ela existe para matar a nossa fome, e o que existe são alimentos, comida é combustível, só que é um combustível que tem componente social, cultural, afetivo, né, que fala da nossa história, que conta quem somos nós, mas classificar alimentos entre alimentos saudáveis e não saudáveis e demonizar alimentos que são considerados não saudáveis é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele faz a seguinte distinção.
No momento em que eu considero, eu classifico alimentos em não saudáveis e saudáveis, ele faz essa balança aqui, ó, tá? E ele vai começar a priorizar, ele vai começar a desejar alimentos que eu classifico como não saudáveis. Por quê? Porque eu proíbo. Basicamente, o meu cérebro não sabe lidar com proibições. É como se eu dissesse para a criança assim: não come doce, não come chocolate. E aí ela vai despertar, a partir de então, nela, um desejo absurdo de comer doce. É como se eu tivesse um botão vermelho no meio da minha sala e eu dissesse para minha criança assim: não aperta esse botão vermelho. E a primeira coisa que eu faço, que essa criança vai fazer quando eu sair da sala, é ir lá e apertar o botão vermelho. O nosso cérebro ele funciona basicamente assim com a alimentação. Quando eu digo para uma criança: você está proibido de comer salgadinhos, doces, bebidas açucaradas, refrigerante, e eu digo para ela: você vai comer o verdinho, porque o verdinho é saudável e vai fazer bem para o seu cabelo, para os seus olhos, para o seu corpinho. A criança ela não vai entender isso, né? Ela não vai priorizar um alimento que seja considerado do ponto de vista nutricional como saudável, porque aquilo é permitido para ela, tá? Por isso que, basicamente, o que a gente faz é legalizar esses alimentos para quê? Para que eles percam a importância do proibido, que isso, o desejo vai passar a fazer parte, que vai gerar desejo nessas crianças, no comportamento alimentar dessas crianças, certo? Então, comida é comida, não existe comida lixo, não existe comida eca e não existe comidinha do He-Man, tá? Porque o que a criança vai conseguir, a única coisa que você vai conseguir com esse tipo de classificação é isso aqui, ó. É fazer com que a balança fique desfavorável. E todas as vezes que essa criança tiver autonomia para escolher, ela vai escolher esses aqui, ó, que estão supervalorizados na balança de escolhas, de decisões delas, né? Além disso, eu vou falar aqui do ciclo da restrição e da proibição e os fatores psicológicos, o que que isso vai gerar na cabecinha e na fisiologia nossa, né? Tanto da criança quanto do adulto. E com certeza, quem já fez uma dieta viveu isso aqui, ou ainda vive isso aqui. Então, toda vez que eu tenho um processo de restrição, de proibição e de privação, a minha sensação é de que, como assim eu não posso comer isso? Eu não posso porque eu sou uma pessoa menos digna, ou eu não posso porque eu sou gorda, eu não posso porque eu estou fora da classificação do meu peso, então eu tenho que me privar. Isso, por que que as outras pessoas podem e eu não posso? Isso vai fazer eu gerar uma série de questionamentos que vai me levar a uma obsessão e ao desejo por esse tipo de alimentos ou por esse tipo de situação. Então, peraí, você não pode ir na festinha do amiguinho porque lá vai ter refrigerante, vai ter fritura e vai ter docinho? Então, ele vai desejar, a criança vai desejar ir à festinha de criança. Por quê? Porque ela vai querer experimentar esses tipos de alimentos. E aí, quando ela estiver fora da minha capacidade de controle, ela vai comer esse alimento. E depois dela comer esse alimento, ela vai sentir culpa, vergonha por ter feito esse comportamento, por ter agido com esse comportamento que ela sabe que é um comportamento errado, porque a mãe, o cuidador, deixou muito claro que aquele comportamento é um comportamento errado. E aí essa criança ou esse adulto vão entrar naquela ideia assim: mas eu só vou comer hoje, depois nunca mais. E aí, quando ela tem a oportunidade de comer, por exemplo, nessa festinha infantil, ela vai comer exageradamente, compulsivamente. Ao invés de ela comer um docinho, ela vai comer 10 docinhos. E ela não vai saber a hora de parar. E aí, depois dela ter se entupido de doces e ter tido uma dor de barriga, ou tá passando mal de tanto comer docinho, ou tomado refrigerante, ou comido salgadinho, ela vai voltar para o ciclo de restrição, proibição e privação. Então, é isso que a restrição e a proibição ela causa na nossa mente, né? Na nossa psique. E é por isso que nós somos terminantemente contra essa classificação aqui entre alimentos saudáveis e não saudáveis, porque isso sim é uma grande armadilha.
tá? É uma grandíssima armadilha. Toda vez que eu restringir, eu vou ter um ciclo de obsessão, desejo, comer o alimento, sentir culpa, sentir vergonha, sensação de fracasso. E já que eu comi, que eu sou uma fracassada, eu como um pouco mais, porque eu só vou comer hoje e amanhã eu volto a comer, eu volto para a dieta de anteriormente. E porque vai ser só hoje, nunca mais eu como em condições compulsivas, eu não sei a hora de parar de comer. E esse não saber a hora de parar de comer vai desregular a minha sensação interna de fome e de saciedade. E aí eu tenho aqui o nosso sistema límbico atuando aqui, né? A relação disfuncional com o alimento, ela se instala na minha mente e na minha vida. Então, quais são as situações que vão interferir na minha forma fluida de comer, na forma da criança comer naturalmente, que vão atrapalhar o comportamento? Então, quando os pais interpretam que o peso da criança não é normal, né? Então, a interpretação errônea do que seja o peso normal. Então, se minha criança está magrinha demais e eu chucho comida nela, né? Sem considerar que ela é a genética, né? A estrutura física dessa criança, o biotipo físico, né? O biotipo dessa criança. E aí eu dou comida demais para essa criança, eu obrigo ela a comer mais do que a capacidade dela, né, mais do que o ponto de saciedade dela, eu estou interferindo no comportamento alimentar dela. Se eu faço chantagens, se eu faço barganha, faço pressão para que essa criança coma, mesmo que ela rejeite esse alimento, eu estou interferindo no comportamento dela. Se eu faço restrição de alimentos, né, para crianças que eu considero que estão com excesso de peso, eu estou criando esse tipo de menininho aqui, ó, que vai desejar esse tipo de alimentos aqui, em detrimento desse, por quê? Porque esse aqui está liberado, mas esse aqui não, esse daqui só pode de vez em quando, tá? E nesse tipo de situação aqui, ó, que eu forço ou que eu uso a comida como um agente calmante, né? Quando a minha criança ela tá com alguma ansiedade, ou ela quer comer, ou ela quer brincar, ou ela quer fazer alguma coisa que eu considero que não seja adequada, e eu dou comida para ela. Por exemplo, eu estou num ambiente público, né? Num teatro, sei lá, entre um ambiente num ambiente que a criança não possa fazer barulho, e eu simplesmente dou comida para tapar a boca dela, né? Ou dou o peito para evitar que ela chore, para evitar transtorno. Eu estou ensinando a minha criança a utilizar a comida como uma forma de calmante, ou como algo que vai tirar o foco dela para a emoção, para a sensação de frustração, para a sensação de raiva, de contrariedade, porque eu dou comida para ela. Né? Então, se você não parar de fazer pirraça, eu não te dou aquele doce. Então, isso é uma forma de utilizar a comida como calmante, como agente calmante. Né? Então, todas essas situações vão interferir no comportamento da minha criança. E aí, quais são as consequências da restrição no comportamento infantil? Ou da proibição do meu comportamento infantil, ou ainda da imposição de comida, né, do comer no meu comportamento infantil. Então, eu vou induzir a minha criança a uma preocupação excessiva com a comida, porque ela vai ficar o tempo todo focada no momento em que ela vai ter oportunidade de comer o alimento proibido, por exemplo, numa festinha, ela vai esperar a mãe desviar a atenção dela para ir lá atacar a mesa de doce, e aí ela vai começar a ficar pensando excessivamente na comida ao invés de brincar, por exemplo, nessa situação de festa infantil. Nessa situação que eu disse de utilização da comida como calmante, a criança ela vai pensar o tempo todo na comida, porque ela vai fazer a associação de que se ela ficou ansiosa, ou se ela ficou frustrada, ou se ela chorou, por qualquer motivo, ela vai ter comida como recompensa. Eu vou induzir a minha criança a comer na ausência da fome para aplacar as emoções ou para aproveitar uma oportunidade em que ela pode comer e que a mãe não esteja vigiando. E, consequentemente, essa minha criança ela vai desenvolver uma baixa autoestima. Por quê? Porque ela vai entrar naquele ciclo lá do fracasso.
ela vai resistir, resistir, resistir à proibição, até o momento em que ela não consegue mais resistir e come, e ela comendo vai se sentir, logo depois de ter comido, culpada, fracassada, e, consequentemente, ela vai ter uma baixa autoestima. Por quê? Porque a sensação que ela tem é que ela é descontrolada, que ela não obedece às regras, que ela está o tempo todo, contra a vontade dela, fazendo algo para que os pais se sintam frustrados, né? Então, ela vai ser uma criança com uma capacidade de escolha reduzida, com uma baixa autoestima e que vai comer descontroladamente. Entendam, então, que fazer qualquer dieta, nesses casos, é algo que é um tiro no pé, é uma grande armadilha. Por quê? Porque esse tipo de comportamento de uma criança que tem uma preocupação excessiva com a comida, que come na ausência da fome, né, como nessa figura, que tem uma baixa autoestima, como nessa figura, ela vai ser uma criança que vai ter um potencial de ganho de peso no futuro. Ela vai ser uma criança que se tornará, com certeza, um adulto com uma relação disfuncional com a comida. E aí, todo aquele medo que os pais tinham lá no início da infância, né, para que a criança não coma, para não se tornar uma pessoa gorda como ela foi ou como ela é atualmente, vai acarretar, vai resultar exatamente no mesmo resultado dos pais, que é o ganho de peso no futuro. Né? Então, aquela profecia lá dos pais, se você comer como eu, você vai se tornar como eu, vai acontecer exatamente da mesma maneira. E foi porque é uma praga de Deus não. É exatamente por causa desse ciclo da privação na cabeça, na nossa psique, que eu expliquei para vocês anteriormente, que a criança se tornará um adulto com potencial ganho de peso no futuro. Porque no momento da introdução alimentar, no momento em que ela deveria ter sido ensinada a manter uma relação tranquila com a comida, ações e situações aconteceram para que esse vínculo positivo com a comida fosse rompido, certo? Então, o que eu queria dizer é que fazer restrição e proibição é ou não é uma armadilha? Né? Sim, é uma grande armadilha e a gente precisa ter cuidado. Então, o que fazer para que eu reverta esse ciclo, para que eu não entre nesse ciclo de restrição, proibição, ganho de peso, né, e relação disfuncional com a comida? A grande palavrinha-chave desse processo é a permissão para comer. E aí, eu coloquei essa palavra aqui em vermelho, permissão para comer, porque ela é algo que causa um desespero nos pais. Mas espera aí, o que é essa permissão para comer? Vai virar uma anarquia alimentar se eu deixar o meu filho comer de tudo, né? Eu tenho que controlar. E aí eu queria dizer que a permissão para comer é bem diferente de uma anarquia alimentar, tá? E a gente vai explicar um pouquinho no Trust Model, que é um modelo baseado na confiança para se alimentar, que existem diversos estudos da psicologia, do comportamento alimentar, que dizem que um grande caminho de volta para que eu recupere a minha relação positiva com a comida está nessa questão aqui da minha permissão, de eu oferecer para o meu filho, para minha criança, a possibilidade de escolher novamente, ao invés de eu ditar as regras no processo de comer. Mas essa permissão para comer vai funcionar para aquela criança que não gosta de comer nunca? Sim, vai funcionar. E para aquela minha criança que já come descontroladamente, se eu deixo ela comer absurdamente, sem fazer nenhum tipo de restrição, mesmo que o médico tenha falado, mas o médico falou para controlar a quantidade de açúcar na comida dele, que não é para ele comer doce nunca, ou não é para ele tomar refrigerante. Como é que eu vou lidar com essa coisa de não classificar alimentos e de deixar que ele coma? Então, eu vou dizer para você, nesse momento, se acalme. Acalme esse coração seu e esses pensamentos loucos aí que você tá na sua cabeça e vem comigo que eu vou te ensinar basicamente o que significa permissão incondicional para comer, certo? E aí eu vou trabalhar com você esse modelo aqui, que se chama modelo baseado na confiança, que foi uma teoria criada por esse autor aqui, Sater, em 2005, e ele vem fazendo estudos
eles vêm fazendo estudos sucessivos com as crianças, principalmente crianças com excesso de peso, crianças com obesidade, e esse modelo ele se baseia em 3 grandes pilares. Ao invés de eu restringir basicamente os alimentos, o acesso dessa criança ao alimento, eu vou tentar trabalhar esses 3 pilares aqui para que essa criança reaprenda a ter uma relação equilibrada com a comida e com a alimentação, tá? Então, nesses 3 pilares, que é o pilar da criança, o pilar dos pais e dos cuidadores e do contexto do ambiente, cada um vai ter a sua responsabilidade no processo de comer. E aí, o que é esse processo baseado na confiança? Ele é essencial, especialmente no momento em que eu faço a introdução alimentar. E é por isso que eu estou aqui, dando exemplos de crianças na fase mais avançadas, mas esse modelo baseado na confiança aqui, ele é essencial ser aplicado no momento da introdução alimentar. Porque é nesse momento da introdução alimentar que eu vou trabalhar a alimentação participativa, com a criança dirigindo o seu processo de comer como um ser autônomo, tá? Então, essa criança, ela vai definir o que ela vai comer, o quanto ela vai comer e se ela vai comer, via reconhecimento dos sinais internos de fome e de saciedade, certo? Então, não sou eu que vou decidir o quando essa criança vai comer. Ela vai decidir, porque ela tem em si, eu não disse para vocês lá naquela figura do bebê mamando, que ele sabe a hora de comer e ele sabe a hora de parar de comer. O que nós vamos fazer no momento da introdução alimentar é conservar esse tipo de instinto natural que ele já tem. Esse instinto natural, tá? E aí eu não vou largar minha ansiedade de lado e eu vou ficar ok se a minha criança ficou satisfeita com 3 colheres da comida que eu oferto, ou se ela ficou satisfeita com meia banana que eu oferto pelo método BLW, ou se essa criança rejeitou, por exemplo, um mamão, eu vou ficar ok com isso, certo? Mas eu vou ficar passivo em relação a isso? Não. Eu vou ofertar mais vezes, eu vou propiciar, e aí a gente vai... O que é o papel dos pais e cuidadores nesse processo do modelo baseado em confiança? E os pais, eles são responsáveis por prover o que a criança vai comer, quando e onde a criança vai se alimentar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai ofertar maior variedade e qualidade de alimentos ofertados. E aí eu volto naquela minha observação quando eu falei dos 2 anos de idade, de não ofertar o açúcar. Então, nessa fase de vida, eu não vou ofertar alimentos que sejam açucarados, alimentos que sejam industrializados. Eu vou ofertar a maior variedade possível de alimentos in natura, de alimentos que sejam, do ponto de vista nutricional, mais ricos, para que a minha criança tenha lá na frente bagagem para escolher com base naquilo que fez parte da rotina e do ambiente alimentar dela. Então, os pais oferecem a variedade e qualidade de alimentos em grande possibilidades. Os pais definem o momento e o tempo das refeições e lanches. Então, quem define a hora de comer vão ser os pais, né? Quais serão as refeições, qual vai ser a rotina alimentar daquela criança, quando é que vai ser o almoço, quando é que vai ser os lanches, quando é que vão ser, né, os lanches, quanto tempo isso vai durar, para aquela criança não ficar lá 2 horas brincando com a comida e ela não vai comer, né? E depois que você retirou o alimento, ela vai querer comer outra coisa. Não, quem define isso são os pais. Os pais definem quais são os horários das refeições, quanto tempo vão durar as refeições, por quê? Porque a criança ela precisa entrar no ritmo da família. Ela não dita as regras, tá? A única coisa que ela dita é o quanto cabe dentro da barriguinha dela. Porque ela é que sabe, ela que está vivendo no corpinho dela, e não os pais, tá? E os pais também têm como responsabilidade oferecer um ambiente amigável e tranquilo, sem pressão para comer, sem chantagem e barganha, sem dizer, se você não comer tudo, não vai brincar. Se você não comer tudo, não tem sobremesa. Se você não comer o verdinho, não vai fazer aula de natação ou de balé. Não façam isso.
isso não é proporcionar um ambiente amigável e tranquilo com a alimentação. Porque a relação que a criança faz é que o alimento está tirando dela a possibilidade dela se divertir. Então, esse brócolis que o pai está barganhando com o filho para que ele coma para brincar, vai se tornar um grande vilão na vida dele. Vai ser o motivo de privação do lazer que ele tem. Então, não façam isso, confiem. Por isso que esse modelo é chamado modelo baseado na confiança. Confiem nos instintos de fome e de saciedade no seu filho. Confie que ele vai buscar o alimento que ele precisa, que tenha o nutriente que o corpinho dele pede, tá? E, por fim, os pais têm que exigir e proporcionar um ambiente de sentar-se à mesa, de comer em família. Por quê? Porque, basicamente, o ambiente ele tem que ser um ambiente de exemplo, de modelo, em que os pais ensinam para as crianças como é que funcionam as regras da casa. E se os pais não comem de maneira adequada, de uma maneira tranquila, fluida, a criança vai aprender isso, né? Ela vai aprender a ter uma relação tão conturbada com o alimento quanto os pais. Por isso que, nesse pilar aqui do contexto e do ambiente, a gente trabalha principalmente favorecendo um ambiente de movimento e de atividade física, do brincar ao ar livre, do se movimentar, do praticar atividades físicas prazerosas, sem aquela imposição para perda de peso, sem como uma obrigação para controle da obesidade, né? Não é atividade física, é lazer, é diversão. Não é prescrição médica como se fosse uma receitinha de remédio, né? Tá? Não é. Então, é incentivar a atividade física como um momento de lazer, de descoberta, de interação e identificação do comportamento alimentar dos pais que afetam a forma da criança se alimentar. Então, o que em mim de ansiedade e de vivências negativas com o alimento está impactando a vida e a forma do meu filho se alimentar? É autoconhecimento, pessoal. Então, ao invés de ficar ali controlando gorduras, calorias, tamanho das porções que o meu filho vai comer, por que não eu trabalhar a minha relação com a comida inicialmente, entender por que eu não me relaciono de uma forma tranquila e saudável com a comida, para que eu proporcione todo esse ambiente aqui e eu tenha confiança que o meu filho vai saber o que comer e a hora de parar de comer. Porque se eu não proporciono para ele esse ambiente, é porque eu não confio também em mim. É porque eu não confio que eu também saiba a hora de parar de comer. Por isso que eu trato, na maioria das vezes, no meu consultório, ao invés de tratar a criança, né, seletiva demais, ou a criança que está em excesso de peso, a gente vai tratar os pais. Por quê? Porque o que a criança faz é assimilar o modelo de alimentação dos pais. Certo? Então, por que hoje a gente está enfrentando potencialmente, né, uma das explicações potenciais, por que hoje a gente está enfrentando uma epidemia de excesso de peso, de obesidade infantil? Porque os pais também têm uma relação disfuncional com a comida, né? E aí, o que você vai me perguntar? Tá bom, Diane, qual é a novidade aí? Qual é a invenção da roda desse modelo para o modelo tradicional? Então, eu vou fazer uma comparação aqui entre os dois modelos para que vocês entendam a diferença entre um e outro, tá? Então, vamos lá. O modelo baseado na confiança, ele divide responsabilidades entre o cuidador, que faz a escolha dos alimentos, e a criança, que escolhe se ingere ou não o alimento, tá? E no modelo tradicional, não. O modelo tradicional, o cuidador controla as escolhas alimentares e a ingestão de comida, insistindo para que a criança coma ou não, tá? Ou controlando a quantidade de comida. No modelo baseado em confiança, os pais fazem uma programação, uma organização dos momentos para a realização dos lanches e das refeições, né? Já no modelo dietético tradicional, os pais evitam ambientes em que as crianças vão comer descontroladamente. Por exemplo, festinha infantil, onde eu tenho liberado doces, refrigerantes e frituras para que minha criança não coma como se não houvesse amanhã. Ou eu evito passar em frente àquela lanchonete que tem aquele palhaço com um M amarelo, sabe? Então, eu evito esses gatilhos ambientais de comer descoordenado
ao invés de proporcionar para o meu filho um ambiente saudável e tranquilo para comer. Entenderam a diferença básica? No modelo baseado na confiança, não há controle ou restrição de porções ou quantidades. Já no modelo dietético tradicional, eu fico regulando para o meu filho o que ele deve comer, o que ele não deve comer. E aí eu queria incentivar, eu queria deixar claro aqui que a diferença básica, né? Lidiane, mas você falou que a gente não deve oferecer o açúcar para o meu filho até os 2 anos de idade. E se alguém oferecer? E se alguém oferecer, eu simplesmente digo naturalmente para essa pessoa, não, eu estou tentando não oferecer açúcar para o meu filho até os 2 anos de idade, eu gostaria que você respeitasse. Não precisa de criar aquele alarde, não precisa de virar o giraia com os seus familiares, com aquela avó que quer sempre, né? Que a avó é aquela com açúcar e com afeto, que quer sempre entrar na rotina e nas ordens que a família estabelece para a criança, né? Na rotina alimentar. Então, diga educadamente, diga gentilmente que você está tentando oferecer um ambiente diferente para o seu filho, tá? Mas não faz um estardalhaço, não cria aquela celeuma em torno do acontecimento. Se seu filho comeu um bombom e gostou, não precisa de fazer isso, tá? Porque o seu filho não vai morrer, não vai ser intoxicado por um bombom se porventura alguém oferecer para ele longe das suas vistas. Não cria esse estardalhaço todo, por quê? Porque isso vai trazer a atenção do seu filho para essa situação. Ele vai falar assim, mas ele vai perguntar, né? Vai se questionar, mas por que tudo isso? Por que é proibido, né? E aí lá na frente ele vai entender o porquê que é proibido e vai desejar. Então, não crie essa celeuma toda em torno, né, do controle das porções. Ofereça ambiente saudável. E naturalmente ele vai conseguir optar porque ele tem essa autonomia. Ele foi respeitado, né? A criança foi respeitada nos seus sinais naturais e, consequentemente, ela vai desenvolver uma autonomia maior de escolha quando ela tiver essa possibilidade de escolha. Então, basicamente, esse modelo ele é baseado na confiança, né? E o modelo tradicional ele vai fazer refeições com controle de calorias, gorduras, restrição, proibição de alguns alimentos. No modelo baseado na confiança, você vai respeitar a fome, o apetite, os sinais internos da criança, inclusive se a criança estiver inapetente porque ela está com um resfriado, eu não vou ficar dando para ela comida forçada. Ela está doente, ela está sem apetite. E eu vou confiar que quando ela melhorar o resfriado, o apetite dela vai ser aumentado para compensar um período de inapetência, certo? Então, eu confio na fisiologia da minha criança, eu confio no comportamento dela. E o modelo tradicional não faz isso. Ele faz escolhas baseadas na classificação entre alimentos saudáveis e não saudáveis e incentiva uma preocupação excessiva com leitura de rótulos e calorias. E isso favorece uma noia absurda com alimentos, né? E o tempo todo eu tenho que ficar lendo rótulo, e o tempo todo eu tenho que ficar preocupado com o ambiente, e isso tudo, pessoal, é muito estressante. Tanto para os pais, para os cuidadores, quanto para os filhos. O que eu tenho visto nesse modelo dietético tradicional são mães exauridas, esgotadas, porque elas atravessam a cidade para comprar um alimento orgânico plantado nos Alpes suíços, da mais pura gota de orvalho do sereno da meia-noite. Por favor, gente, não façam isso. Eu sei que todos os pais querem proporcionar o melhor ambiente possível para os filhos, mas mais do que o alimento saudável, o seu filho precisa de um ambiente saudável. Ele precisa de pais psiquicamente saudáveis para que eles cresçam num ambiente tranquilo para fazer as escolhas alimentares deles. E o que a gente tem visto é que as pessoas estão classificando tanto alimentos saudáveis e não saudáveis, estão entrando nessa paranoia louca, que o que a gente tem tido são ambientes extremamente não saudáveis e hostis e que têm levado as crianças a transtornos e a relações disfuncionais com a comida, né? Você vai fazer para mim essa Lidiane, mas isso vai funcionar? Será que se eu permitir que o meu filho gordinho coma, ele vai
controlar a vontade em excesso que ele tem de comer doce? Sim, ele vai. Eu posso te assegurar. E aí eu vou partir para o finalzinho da aula com as principais dúvidas que eu recebo, né, em relação a esse modelo. Mas espera aí, isso vai funcionar para as crianças que estão acima do peso? É possível perder peso sem fazer dieta, sem fazer restrição? E aí eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Fazer dieta e restrição tem regulado o peso dessas crianças? Essa é a minha pergunta. Fazer dieta, trabalhar com o modelo tradicional, fazer dieta e restrição, tem funcionado para regular o peso das crianças em excesso de peso? Aí eu vou mostrar para vocês as estatísticas que vão responder essas perguntas. Essa daqui é uma pesquisa de orçamentos familiares, é a POF, que avalia o ganho de peso ao longo dos anos na população infantil de 5 a 9 anos no Brasil, tá? Então, a gente percebe aqui, esses em azul, em 1975, em vermelho, 1989, em verde, 2002, 2003, e em amarelo, 2008, 2009. Então, a gente tem observado aqui que o excesso de peso ao longo do tempo vem aumentando, a obesidade também, consideravelmente, especialmente nos últimos anos. O déficit de peso vem variando, né? Esse aqui entre os meninos e aqui entre as meninas. Excesso de peso vem ganhando força entre as meninas e a obesidade também. Então, a gente tem entendido que o modelo de restrição e privação não está funcionando. As crianças não estão perdendo peso com restrição e com privação, tá? Muito pelo contrário, estão se tornando adultos cada vez mais gordos. E eu trouxe aqui um dado mais recente, vai falar assim, gente, mas esse aqui é 2009, nós estamos em 2017. Então tá. Então eu trouxe um dado de uma pesquisa de um dos maiores periódicos da área de saúde, da área médica, que é o The Lancet. Essa pesquisa é de 2015 e tem mostrado aqui os índices de ganho de peso no mundo. E tem que fala aqui que o ganho de peso, né, obesidade e o excesso de peso vem aumentando em 47,1% nas crianças desde 1980. Ou seja, em nenhum lugar do mundo, nenhum tipo de estratégia de privação, de proibição tem funcionado para perda de peso. E aí eu quero te dizer, você vai tentar um modelo antigo ou você vai tentar um modelo diferente que vai fazer, no mínimo, fazer você se preocupar menos com a alimentação do seu filho? Tá? Sim, ao longo do tempo, o seu filho vai regular o comportamento alimentar e, naturalmente, ele vai perder peso. Vai ser do dia para a noite? Não. Existem algumas pesquisas que mostram que uma relação disfuncional com o alimento, quando a gente faz uma dieta, depois do período de privação e de restrição, a gente leva, no mínimo, 8 meses para regular o comportamento alimentar. Então, é algo a se fazer em longo prazo, tá? Mas é confiar e reconectar o seu filho, a sua criança, né? Se por acaso ela já estiver desconectada, né? Se for o caso de você ter filhos mais velhos, você reconectar o seu filho com os instintos naturais de fome e de saciedade. E no caso do seu filho que ainda não tem esse problema com a comida, é você manter a relação positiva dele com a comida, fazendo o quê? Trust model, modelo baseado na confiança, respeitando o momento em que ele não quiser mais comer e respeitando as escolhas alimentares que ele faz. Sendo passiva, anarquia total? Não, você escolhe e proporciona um ambiente alimentar saudável e ele escolhe se come ou se não come, certo? E o que a gente tem visto nessas campanhas, além desse processo de restrição e de privação, uma culpabilização das mães, um terrorismo alimentar, né? Que essa campanha aqui americana do seu filho é o que você come, vem culpabilizando as mães. Pensa bem, então a mãe que come sanduíche, ela vai oferecer para o filho por meio do leite materno sanduíche? Então, a mãe que toma refrigerante está oferecendo para o filho veneno por meio do leite materno? A mãe que come doce também? Gente, por favor, vamos parar de noia? Vamos parar de paranoias, né?
Obviamente que o que a gente come vai se tornar, sim, substrato para o leite materno para que o seu filho ingira. Mas esse tipo de campanha não tem efeito na mudança do comportamento alimentar infantil e dos pais e dos adultos de maneira nenhuma. Isso que faz é só fazer a mãe se sentir péssima. Por quê? Porque ela não conseguiu controlar o desejo dela por comer um hambúrguer e comeu, e consequentemente ela está matando o filho com esse tipo de nutriente. Não, tá? O que existe é comida. Vamos retomar aqui a minha linha de raciocínio lá. O que existe é comida. E comida, combustível aditivado e combustível comum. Combustível comum são esses alimentos aqui nutricionalmente pobres. Combustível aditivado são vegetais, alimentos mais naturais, alimentos livres de industrialização, de processos químicos, né? De industrialização. Mas, se vez ou outra eu como um hambúrguer, um sanduíche, eu vou ficar me martirizando, imortalizando, porque eu estou amamentando e eu estou transmitindo para o meu filho tóxicos, né, por meio do meu leite materno, né, nutrientes ou componentes tóxicos. Não, para com isso. Vamos tornar o processo de comer menos medicalizado, menos restritivo, menos proibitivo. Tá tudo bem se a mãe, né, permissão, tá tudo bem se a mãe tem vontade de tomar um refrigerante vez ou outra. E se ela entender que isso faz parte do processo, mais tranquila ela vai ficar mentalmente, psiquicamente, para comer alimentos mais saudáveis, né, com mais propriedades nutricionais. E se ela tiver menos estresse, é natural até que ela busque alimentos mais saudáveis. Existem estudos que comprovam que quanto maior o nível de estresse, maior o teor de cortisol, que é o hormônio do estresse, no meu sangue, maior a minha preferência por alimentos açucarados e gordurosos, para que eles compensem, né, quimicamente esse estresse, esse desequilíbrio entre hormônios do prazer no meu cérebro. Tá? Que eu busque essa sensação de recompensa com esses alimentos gordurosos, açucarados. Então, quanto mais permissão eu fizer, quanto mais tranquilo eu tornar o meu processo de me alimentar, consequentemente, menos estresse, consequentemente, mais escolhas saudáveis eu faço e, consequentemente, mais exemplo positivo com a comida eu dou para os meus filhos, certo? Então, essa campanha aqui, lixão, lixão, horrorosa, não tem nada de educativo nessa campanha. Outra dúvida, as crianças podem mesmo reaprender a regular elas próprias a quantidade e a qualidade do que comem? Sim, elas podem. Desde que eu tenha perseverança e confiança suficiente para que os meus filhos façam a permissão incondicional, para que eu faça a permissão incondicional com meu filho, eles vão reaprender a comer. E eu posso te assegurar isso como mãe, porque eu disse para vocês que o processo de introdução alimentar com minha filha foi conturbado, né? Que a gente chuchou comida na criança porque estava perdendo peso. Depois que eu aprendi esses conceitos e apliquei, hoje minha filha, ela é super reguladinha em relação à fome e à saciedade dela. E ela, a gente pergunta para ela, filha, mamãe te obriga a comer? Ela, não, né? Quanto mais confiança a gente dá para que os nossos filhos se tornem autônomos, mais fácil e mais rápido se torna esse processo de reaprender a regular a fome e a saciedade, tá? Então, sim, é possível. Mas e se a criança só quiser comer besteira, o que eu faço? A minha criança não vai querer comer só besteira. O problema é que eu sempre espero que meu filho salive por um brócolis e eu espero que ele odeie um chocolate. Não, gente, chocolate é gostoso, nós gostamos, nós somos adultos e gostamos, não gostamos, com raríssimas exceções. E assim como eu gosto, meu filho vai gostar também, tá? Mas ninguém vive de chocolate. Você, adulto, vive só de chocolate? Não, né? Então, ele não vai desejar só besteira. E eu só tenho essa sensação quando eu enfatizo demais porque o meu filho gostou do chocolate ou do sorvete. Não, ele pode ter acesso a esses tipos de alimentos, mas ele não vai desejar só isso.
Desde que o alimento não seja proibido para ele, restrito a ele vai desejar todos os tipos de alimentos, aqueles que eu julgo como saudáveis e não saudáveis. Então, o que eu faço? Eu ofereço para o meu filho um ambiente com a maior variedade possível de alimentos, tá? E os saudáveis e os não saudáveis também. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa, a bombonière fica exposta, tá? Tem doce e tem fruta exposta na mesma quantidade. E não é todo dia que as crianças querem doce, tá? Minha filha vai na fruta e ela prioriza a fruta muito mais do que o doce, tá? Ela não tem ela consegue saber parar de comer o doce porque ela sabe que todo dia tem. Ninguém deseja o que tem todo dia, né? Alguém saliva por um prato de arroz com feijão se ele não tiver proibido? Não, porque tem todo dia, tá? Então, se tem todo dia, eu não preciso desejar todos os dias. Então, o que eu faço se meu filho quiser comer sua besteira? Eu legalizo, né? Eu torno para ele aquele ambiente saudável de ofertas possíveis para que ele tenha capacidade de escolha. Tá? E pode confiar, tá? Eu posso estar parecendo uma louca, irresponsável de estar te falando isso, mas eu vivo isso na prática aqui em casa. Eu ensino isso na prática para as minhas pacientes, e elas fazem e têm esses mesmos resultados. E os estudos científicos têm mostrado os mesmos resultados que quando eu escondo, quando eu privo o meu filho daquele alimento, ele vai querer comer só aquilo. Mas quando eu legalizo, quando eu torno aquilo normal, quando eu torno aquilo padrão, fazendo parte da minha rotina alimentar, tudo se normaliza, tá? E ninguém deseja só comer besteira todo o tempo. E se eu fizer isso, o meu filho não quiser comer nunca e começar a perder peso? Essa era a minha questão, né? A minha dúvida. Só que se eu acreditar que essa dúvida ela vai acontecer, que essa máxima vai acontecer, se eu permitir, o meu filho já não gosta de comer, se eu deixar ele que ele coma só quando ele tem fome, ele não vai comer nunca, eu vou estar deixando de acreditar que a humanidade é capaz de sobreviver. Porque se o meu filho tiver fome, ele vai comer, tá? Um bebê morre de fome? Não, ele chora, porque ele mama, ele chora para mamar. Então, essa máxima, ela não vai acontecer, ela é uma grande mentira. E essa mentira aqui, ela faz com que eu crie um nível de ansiedade, de estresse tão grande, que eu ponho o processo do meu filho de comer tranquilo todo a perder, né? A minha ansiedade do meu filho não querer comer nunca é que faz com que eu imponha cada vez mais comida e ele perca ali o ponto de saciedade, a percepção sobre a fome dele e comece a se tornar uma criança compulsiva. Ou uma criança seletiva, uma criança que não vai querer comer determinados tipos de alimentos que você está obrigando ela a comer, tá? Então, isso é muito grave, gente. Comece a confiar na capacidade do seu filho de regular a própria fome, de regular a própria saciedade. Porque sim, isso acontece, eu já mostrei para vocês no cérebro. E por fim, como eu posso incentivar hábitos alimentares saudáveis sem fazer pressão no ambiente, mantendo um ambiente amigável sem enlouquecer? Então, segura aqui na minha mão e eu vou te mostrar uma figura que vai ilustrar exatamente a resposta dessa pergunta. Eu ofereço um ambiente tranquilo, feliz, com comida, com afetividade, um ambiente que conte a nossa história, um ambiente que eu considere a dimensão afetiva da comida também, tá? Que proporcione para eles capacidade de escolha, de autonomia. Criança, quanto mais ela conseguir pegar no alimento, se servir, sentir o sabor da comida, se permitir sentir prazer comendo, mais saudável ela vai ser do ponto de vista integral, tá? E mais capaz de fazer escolhas alimentares saudáveis ela vai ser, tá? E eu termino por aqui. Agradeço e quero oferecer um presente para você que está assistindo essa minha palestra aqui, que é o meu novo e-book que se chama Comer Junto, que é um e-book que você vai baixar com dicas, que foi basicamente essa minha aula aqui, organizada em tópicos para que você leia com um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de detalhamento
Então, você pode ir nesse link aqui, ó, bit.ly/ebook Comer Junto, e baixa o seu e-book gratuitamente, registra lá, deixa seu e-mail cadastrado, e você vai receber mais conteúdos acerca dessa forma de se alimentar e desse modelo da alimentação comportamental, da nutrição comportamental, para que você fique mais em paz com o seu corpo e mais em paz com o alimento. Desde já eu agradeço, deixo aqui os meus contatos e desejo que você tenha também muito sucesso no seu processo de introdução alimentar com o seu filho e que você desenvolva ou consiga resgatar uma relação positiva com a comida, ou que você consiga manter uma relação prazerosa com a sua alimentação, com o seu próprio corpo. E eu agradeço enormemente a oportunidade. Um grande beijo para você.